O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. Meus amigos, é com um prazer enorme que hoje, nesse nosso programa, nesse nosso projeto, a História da Casa de Portugal, via a História Teresopolitana, estamos aqui no Várzea Palace Hotel, um desses baluartes da história de Teresópolis e que tem razões totais para estar presente no nosso descrever da história teresopolitana. Eu e o nosso querido doutor Ferradeira, hoje aqui, nosso professor mestre, que vai nos contar a história do nascimento, do crescimento e dos acontecimentos que aconteceram aqui no Várzea Palace Hotel, que também, entre outras tantas coisas, também foi cassino à sua época. Daí, dizer que há que se ter em conta de que estamos num local realmente histórico, como temos buscado fazer nas outras ocasiões, em que vamos a locais que estão diretamente ligados à história de Teresópolis. Professor, prazer enorme tê-lo mais uma vez com o nosso projeto A História da Casa de Portugal e de Teresópolis, naturalmente, e a palavra é sua. Bom, o prazer é meu. O proprietário desse hotel e fundador desse hotel em 1911, o coronel Sebastião Teixeira, nasceu em 1975, em Portugal. Ele foi prefeito de Teresópolis em 1913, por eleição, porque até 1913, quem governava o município de Teresópolis eram os presidentes da Câmara Municipal. Em 1913, um pouco antes dele ser prefeito da cidade, foi nomeado o engenheiro Benjamin do Monte. Um fato curioso sobre o coronel Sebastião Teixeira é que ele foi amigo íntimo do Major Lippe, lá de Venda Nova, onde tem o museu do Major Lippe. Eu tenho uma correspondência extensa entre ele e o Major Lippe lá no interior, porque o Teixeirinha foi um chefe político da cidade. O Teixeirinha, ele nasceu, como eu disse, em 1875, governou Teresópolis com 38 anos de idade, em 1913, e viveu até 1964, quando veio a falecer com 64 anos de idade. Ele era casado com a dona Josinda. A dona Josinda, ela nasceu em 1906 e faleceu em 1988, ou seja, com 82 anos de idade. Hoje os herdeiros do hotel, eles são sobrinhos da dona Josinda. E eu me lembro de um fato interessante: quando a dona Josinda morreu nesse local, aqui morava em frente o doutor Moacir, e o doutor Moacir naquela época me pediu um equipamento de oxigênio para ceder à dona Josinda. O hotel realmente é histórico, não só pela questão política de Teresópolis, por causa dos eventos que aconteceram aqui. Mais adiante, se ele conseguir colocar a câmera, você vai ver o anexo do hotel, que foi construído para o cassino, Art Deco. Aqui nós tivemos também o jogo, como havia o jogo em Teresópolis antes da posse do Dutra em 1946, no governo do Getúlio. O Getúlio não proibiu o jogo, o Getúlio governou Teresópolis governou o Brasil de 30 a 1945, e o jogo aconteceu em Teresópolis. Assim, o principal banqueiro do jogo aqui foi o Rolas, que também era de origem portuguesa. É bom salientar, quando a gente conta a história da Casa de Portugal, que é o nosso veículo de comunicação, a gente está contando história de portugueses que foram empreendedores em Teresópolis. Exatamente. Já contamos a história do Granado, já contamos a história do Debrão, agora estamos contando a história do Teixeirinha, depois vamos contar a história do Tadeira. Perfeito. E é preciso salientar que Teresópolis tem uma história íntima que o Teixeirinha participou,
que é do Grêmio Literário Português. Muita gente não sabe disso. Muitos sócios fundadores da Casa de Portugal, que foi fundada em 1959, devem desconhecer que de 36 a 59, durante 23 anos, os portugueses e os seus descendentes se reuniam no Grêmio Literário Português, de 36 a 59. Em 59, eles começaram a se reunir na Praça Olímpica, um grupo de portugueses com o objetivo de fundar a Casa de Portugal. A Casa de Portugal foi fundada com a compra de terrenos das irmãs Perret. As irmãs Perret eram descendentes do almirante Perret. Então, o Teixeirinha, que era português, nascido lusitano português, ele é um dos grandes nomes de origem portuguesa que escrevem a história de Teresópolis. E um fato curioso é a igreja aqui em frente. Conta, comprovação, que você pergunta se tem documento comprovando, mas conta os políticos antigos, conta a tradição oral, que a igreja, a nova igreja da década de 40, que essa igreja... A matriz, né? É, a igreja de 1855. A capelinha. É, a capelinha. Quando o Jorge March vem aparecer em 1845, o Jorge March tem dois herdeiros, Guilherme Teiro March e o Jorge Britan March. O Guilherme Teiro vende a propriedade para o comendador Coelho. E aqui na várzea, o Jorge Britan March vendeu essa propriedade para o comendador Policarpo. A esposa do comendador Policarpo se chamava Dona Claudina. E ali tinha uma capelinha que ele fez para a Dona Claudina. Então o pessoal foi em homenagem a ela. E o pessoal tinha a mania de dizer assim: vamos na igreja da Dona Claudina, vamos na igreja da Dona Claudina. Virou Santa Claudina. Que é isso? Aí o pessoal não associa isso. Que Claudina era a esposa do comendador Policarpo, que era o proprietário das terras de Jorge Britan, vendeu para ele. Jorge Britan não vendeu, porque quando em 45 morre o Jorge March, os dois filhos dele são menores, então tiveram tutores. Até um fato curioso, porque o Jorge Britan March, a gente está identificando a história dele toda, estamos levantando tudo você tem uma trilha. O Jorge Britan desapareceu na história, muito estranhamente desapareceu, não se tem notícia absolutamente nenhuma dele. Foi ele, os tutores dele, que venderam essa propriedade. Mas ele se deslocou daqui para o Rio de Janeiro? Como é que foi? Não, ninguém sabe, eu não sei, eu pesquiso a história de Teresópolis há 50 anos. Eu nunca encontrei nenhum fato, nenhum vínculo, nada. Nem oral. Nada. Eu pergunto aos descendentes do March, ao José Renato, que é sobrinho dele, é médico, pergunto a eles, a todos eles, perguntei o Antogui, que já faleceu há muito tempo, eu tinha, em 91 eu estava com 40 anos, o Antogui estava com uns 70, se o Antogui tivesse vivo eu estava com mais de 100. E o Antogui é o grande biógrafo da família March. Então nunca foi verificada a história. Esse hotel é de 1911, quando ele começou a construção, 1911, mas esse hotel foi construído em etapas, ele não foi de uma vez só. Mas o objetivo era que ele se tornasse, à época, um hotel cassino, ou era só um hotel para receber cada vez mais o fluxo de cariocas que subiam? Eu acho que o Teixeirinha já tinha essa noção de empreendedor, porque se ele ficasse... Aqui tinha muitos hotéis. Se você verificar a quantidade de hotéis que são contemporâneos do Hotel Várzea, que desapareceram, por exemplo, aqui no final da Avenida Delfim Moreira, tinha o Hotel Maguru, da Madame Maguru, que era o Point. Mas foi derrubado? Foi derrubado, não existe mais. Absurdo. Isso não existe mais nada do Hotel Maguru, como também não existe nada do anexo dele, que era a Casa de Saúde, que também foi colocado no chão. Ali na Casa de Saúde, várias vezes eu falei para o Dr. Valdir, que foi prefeito aqui da cidade em 72, que ali tinha o anexo que foi a Câmara Municipal. Simplesmente jogaram no chão. O que tem lá hoje? Se não acabaram com tem um estacionamento lá, tem um estacionamento que é do supermercado, será de quem é o supermercado? Um amplo estacionamento. Era ali então, naquele espaço. Do outro lado da rua era o hotel, a pensão, o Hotel de Manguru. Aqui era o Hotel Várzea, mas eu acho que o Teixeirinha tinha essa visão que ele ganharia dinheiro com o jogo, porque o jogo já estava rolando. Perfeito. E o jogo é que trazia dinheiro. Se tu examinar o que o Rolas foi, o Rolas foi dono do Quitandinha, foi dono do Higino, foi dono do Copacabana Palace. Mas foi dono ou mandou construir? Foi dono. Não construiu. Quem construiu o Higino? Não, o Higino, a história do Higino é interessante, porque inclusive a gente vai fazer um programa lá, então eu queria deixar essa história para depois, vou contar rapidamente. Perfeito. O Higino original pegou fogo, incendiou, e antes do Higino original havia um outro Higino, que é onde Dom Pedro II
da varanda do Hotel Higino, falou: que bela cidade para ser capital do Império do Brasil. Olha. Bom, mas o Rolas, ele construiu o Quitandinha na Petrópolis, construiu o Cassino Urca no Rio de Janeiro. Urca foi ele quem construiu. O Cassino Urca, onde ele trouxe os principais artistas do show business internacional americano, ali, Sammy Davis Jr. Olha que maravilha. Olha, muitos artistas. Seguramente veio o Jim Martin, o Jenny Kelly. Esse pessoal, todo mundo foi lá. E muita gente ali, a Carmen Miranda começou no Cassino na Urca, né? Dercy Gonçalves, esse pessoal todo. E ele trazia também aqui no Higino. Então você imagina a visão desse pessoal que estava ganhando dinheiro, estava ganhando muito dinheiro, não era pouco dinheiro, e que começam a se expandir. Fazem um hotel, porque antes da construção da Estrada de Ferro, ficar pronta e fazia a ligação com o Rio de Janeiro, e trazia. O pessoal vinha para cá passar 3 meses. Porque para o acesso... o verão todo. Eles não ficavam em casa, eles não tinham casa. Eles ficavam no Parque Hoteleiro de Teresópolis. Ou seja, eles ficavam nos hotéis que existiam. Aquele hotel que... Hotéis de tamanho bastante... Não, e com conforto. Hotel Vaz, Hotel Maguru, o hotel que hoje é a Pensão Pinheiros, Hotel Pinheiros, lá no Calor Frasco, Hotel Higino. Tudo isso foi hotéis que eram referência. O pessoal vinha com a família, tinha condição financeira de deixar a família aqui 3 meses. Eu acredito que tanto você quanto eu vivenciamos essa época em que eram 3 meses de férias, porque era o verão de matar, era aquele calorão. Você entrava em férias em dezembro, terminava a escola, e só voltava em março. Mas você tinha que ter poder aquisitivo. Esse pessoal que frequentava Teresópolis era o pessoal da alta elite econômica do Rio de Janeiro. Assim, não precisa deslocar de lá com a família. Não, e também 3 meses aqui, em hotel. Em hotel não era casa. Você vinha e se hospedava no hotel. Pagava uma diária. Pagava diária de hotel. Lógico que deveria ter. Sim, claro, um pacote. Era um pacote, mas eles ficavam no hotel. Tu imagina, se você via agora esse espaço desse hotel aqui, você vê a amplitude desse espaço, né? Você vê que eles deixavam áreas amplas para o pessoal conversar, para o pessoal dialogar, que o pessoal tomar chá, tomar café, os salões que existem no hotel, salão de jogo, salão de banquete. Quantos banquetes importantes aconteceram nesse hotel? Quantos? Já vamos falar desses banquetes, não sei o número, mas seguramente foi uma infinidade. Olha. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Saunas seca e a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar! Motel da Prata, uma experiência única na Serra. Suítes temáticas, espaços amplos, saunas, hidromassagens e muito mais. Cardápio próprio com opções de qualidade, a 10 minutos do centro de Teresópolis. Venha valorizar seu tempo e seu prazer. O Motel da Prata é ouro. Motel da Prata, rodovia 116 no bairro da Prata. Motel da Prata, experimente o prazer de estar. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata.
o prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis, mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via, gráfica e papelaria. E, meus amigos, eu gostaria de lembrar também, falando aqui do próprio Várzea Palace Hotel, que nós encontramos aqui, além de história a cada metro, nós encontramos também espaços com atividades não só para os próprios clientes que vêm aqui se hospedar, para os grupos que são recebidos muitas vezes aqui, mas também para a nossa cidade, para os nossos teresopolitanos. Aqui temos academia de artes marciais, aqui temos academia de ginástica, funciona também salão de beleza para que você experimente a qualidade de um bom tratamento de beleza. Enfim, uma série de atividades acontecem cotidianamente aqui no Hotel Várzea. E naturalmente um sonho será realizado em fazer do Hotel Várzea um dos pontos de visitação da nossa cidade. Seguramente isso será algo para trabalharmos em cima. E você, meu amigo, minha amiga, que tem alguma curiosidade sobre o Hotel Várzea e nunca teve a oportunidade de vir aqui visitá-lo, não perca essa oportunidade. Logo aqui atrás, aqui no centro, no coração de Teresópolis, que é onde nós estamos hoje gravando a nossa sequência do projeto A História da Casa de Portugal. E aí inclui e abraça a todos os portugueses que legaram a este município o seu tempo, a sua vida, a sua história. Professor, então vamos dar continuidade sobre o que aqui ocorreu. Íamos falar sobre os grandes eventos e encontros, tanto diria eu, culturais, quanto também sociais e políticos. Sim. Né? Isso aqui foi uma área, e agora foi aprovado o ciclo turístico de Teresópolis, e essa área tem que ser colocada no ciclo turístico, ou seja, histórico, porque fazer história, turismo histórico, traz divisa. A pessoa tem que compreender isso, o gestor, a gestão, tem que compreender que você fazer história, você está trazendo divisa para a cidade de Teresópolis. E esse daqui é um marco histórico. E quando se fala na presença lusíada, na presença portuguesa em Teresópolis, é preciso referenciar esses empreendedores que aqui chegaram há muito e muito tempo. Ou seja, o Marcha, que era português, o Leblon, que era português, o Granado, que era português, o Teixeirinha, o dono desse hotel, que era português, o Taveira, que fundou a Casa de Portugal e fundou a Beneficência Portuguesa. Então, é brincadeira, falar da presença portuguesa em Teresópolis é extremamente importante. E aqui nesse hotel aconteceu reuniões do Rotary em Teresópolis. O Rotary foi fundado na década de 40, reuniões do LAI, reuniões da Associação Comercial Industrial Agrícola de Teresópolis, reuniões do Clube de Diretores de Logística de Teresópolis. Várias entidades do Rio, representativas do Rio de Janeiro, usaram o salão desse hotel que fica lá no primeiro andar para reuniões, e daqui saiu muitos documentos importantes. É preciso até salientar a presença em determinada ocasião do presidente Getúlio Vargas nesse hotel. Aqui ele circulou para esse hotel, o Dutra circulou para esse hotel, e esses documentos provavelmente estão aqui no acervo do hotel, porque nessa época era muito complicada a questão da foto. Por exemplo, o Getúlio tinha um fotógrafo oficial que em 1939 fotografou a ligação de Itaipava com Teresópolis, aquela estrada de 1939. Eu tenho as fotos da inauguração daquela estrada porque eu adquiri da família do fotógrafo, tanto que um autor num livro importante sobre Getúlio teve que me pagar para usar minhas fotos, porque eu sou o detentor dos direitos autorais da foto.
E aqui você vai encontrar também, tem que ser procurado no acervo, tem que ser mostrado o Teixeirinha, a dona Josinda, tem que ser mostrado as pessoas que frequentaram os salões aqui. Tinha um salão aqui enorme de sinuca e era o único lugar em Teresópolis que se jogava bilhar francês, que é aquele bilhar que não tem caçapa, que você ganha o efeito com o efeito da bola, tem que bater na bola. Aqui era o único lugar que você poderia jogar bilhar francês, que hoje eu nem sei mais onde existe bilhar francês. Mas aqui tinha um bilhar francês, tinha um salão de sinuca enorme, com bilhar francês. Aqui tem fotografias de casamentos de pessoas importantes. E a parte política aqui? Já que o Teixeirinha foi presidente de partido político, ou seja, quem montava a chapa do partido dele, se eu não me engano era o PR, o Partido Republicano, por isso a ligação dele com o Major Lippe. O Major Lippe era uma espécie de cabo eleitoral dele. No interior. No interior. O Teixeirinha tinha também a patente de coronel da Guarda Nacional. Ele tinha essa patente, que era uma patente que você tinha, e que era dada ou em função de doações pecuniárias, financeiras, ou em questão da importância política. Ou seja, ele foi chefe político. Mas isso não impediu um fato curioso. Teve uma eleição em Teresópolis, na década de 30, que o Teixeirinha só teve um voto. Mas provavelmente porque houve roubo. Né? Mas quando você abriu as urnas, contou as urnas, que havia muita essa questão. Ele só teve um voto, porque não podiam roubar o voto dele, ele ia votar em si próprio. Claro. Então contabilizaram só o voto dele. Ele teve apenas um voto. Um voto. Que é isso? Né? Um voto. Então isso é uma história que ficou... Foi um golpe. Lógico que foi, porque ele era um chefe político de influência. Ele conviveu aqui com o Olegário Bernardes, ele conviveu aqui com o Maillard, conviveu com o Janotti, conviveu com o Mário Magalhães, com o Flávio Bortoluzzi. E essa turma toda era descendente de português também? Eu estou pensando aqui, o Janotti veio de Minas, o Omar Magalhães, acho que não, aí você não vai ver esses prefeitos Janotti, Maillard, Omar, Flávio Bortoluzzi. O nome parece italiano, não? Pode ser descendente, provavelmente, mas esse pessoal não tinha descendência lusíada. O Teixeirinha, que eu me lembre, ele era o único de origem portuguesa. Nós tivemos na Câmara Municipal um vereador de muitos mandatos, que era o Zezé Português. O Zezé Português tinha um cinema na Barra da Tijuca, e a história do Zezé Português é muito curiosa, porque ele tinha um cinema lá na Barra, não, na Ponte do Imbuí, e ele passava o filme. Aí chegava um amigo dele, um compadre, ele parava o filme, voltava todo atrás para passar novamente para o amigo dele. Mas era o que? Era no cinema? Era o cinema dele. O cinema dele. Mas ele parava para filmar, chegava você lá, tu era muito amigo dele, cabo eleitoral dele, e não sei o que, vamos parar o filme que chegou o compadre. Aí começava... Que perdeu aquela parte, vou botar tudo de novo. E rodava tudo de novo. Era um cinema. E o Zezé Português foi um vereador de grande influência política em Teresópolis. E tu viu que o nome dele era Zezé Português. Era o dono, foi o cara que começou com os ônibus. Ele teve aqui as lotações. Ele foi o dono da Viação Teresópolis, essa empresa Dedos de Deus. Que ele começou então com o transporte público. Aí o que aconteceu ele começou com os ônibus, lotações, e depois o genro dele, o Abel Cunha, que foi vice-prefeito da cidade, vereador várias vezes. Eu conheci o Abel Cunha, eu fiz campanha com o Abel Cunha em 82. Imagina, foi tão longe, essa turma garantia sua idade, né? O Abel Cunha foi candidato a vice-prefeito do Teófilo Paraco. Que idade tinham esses na época? Devia ter uns 70 anos, mais ou menos. E nego não desiste, né? E ele foi candidato e o Abel Cunha foi... essa empresa passou para o Abel Cunha e o Abel Cunha vendeu para o Jacques. O Jacques, o atual proprietário, agora nem mais é do Jacques, né? Dizem que ele vendeu para o Barata, para o Jacó Barata, que é um grande empresário da aquele amiguinho do Beisola, né? Não sei, isso eu não sei. Não. Quem é o Beisola? Não sei quem é o Beisola. O ministro do Supremo? Isso aí não sei. Bom, mas então, voltando à questão histórica da questão do Teixeirinha, o Teixeirinha pode se equiparar aos grandes líderes, não só portugueses, como os líderes da política de Teresópolis. Pode se comparar ao Clausen, pode se comparar ao Benjamin Monte, que foi o primeiro prefeito. Ou seja, sua história política é realmente importantíssima para o desenvolvimento da cidade. Sim, ele foi um empresário de grande sucesso.
e de grande. Eu tenho a impressão que o Teixeirinha nunca teve uma queda financeira. Quando em 64 ele ia aparecer, ele estava no ápice, mesmo com toda a idade dele, que ele tinha nascido em 75, ele morreu com 89, ele não estava no... O hotel estava no apogeu. O hotel ainda estava no apogeu. Então ele não viu... Foi justo quando houve o golpe militar. Sim, ele faleceu nessa época. E é preciso salientar que Teresópolis é o berço do trabalhismo. Você aqui teve... O Getúlio teve uma grande influência em Teresópolis. Aqui o Getúlio, o Malhardes, foi ajudante de ordem do genro do Getúlio, do Amaral Peixoto, que era casado com a Alzira Vargas, que era filha do Getúlio, que é a mãe da Celina do Amaral Peixoto, que foi casada com Moreira Franco. Então, que era o berço do trabalhismo. Conta-se até uma história que o professor Zide Raal, que foi o que mais publicou sobre a história de Teresópolis, foi candidato aqui a prefeito em 47. Em 47 ele foi vereador. Eu até sou responsável pela reunião do pessoal que estava vivo em 91, quando a Câmara fez 100 anos, e estava vivo o Zide Raal, o Mário Silva e Irineu Dias da Rosa. Eram os 3 vivos, se eu não me engano, da época. E o Osíris foi um dos que biografou Teresópolis. Mas o Osíris foi candidato aqui pelo PTB. E o Osíris tinha um compromisso de trazer o Vargas aqui. E o que aconteceu? Ele concorria contra o Malhardes. E o Malhardes convenceu o Lutero, que era filho do Vargas, a que o Vargas não viesse a Teresópolis. Não viesse? Não viesse, porque era adversário. E o pessoal ficou esperando o Getúlio aí ali na praça, aqui em frente. Ficou esperando até 10 horas da noite, 21 horas, o Getúlio estava convencido pelo filho do Admir. E o Osíris perdeu a eleição e nunca mais ganhou eleição nenhuma. Foi vereador uma vez, e aí está contada a história, do Teixeirinha, e nós vamos contar histórias mais de portugueses ilustres aqui. Está faltando Taveira, está faltando ainda... E Teixeirinha, que era seguramente vamos dizer, o nome populesco que ele era Teixeira. Referido, né? É o Sebastião Teixeira, que nos dá o nome a esta avenida aqui, né? Sobe até lá no... O primeiro posto de saúde de Teresópolis, o primeiro posto de saúde em 38, que foi dirigido pelo Dr. Oscar Bobato, que eu conheci, era um médico pediatra, ele fazia patologia clínica, foi nessa rua. O Dr. Oscar Bobato, em 38, ele fez um diagnóstico pós-mortem num dos poucos casos conhecidos de febre amarela silvestre. A mulher tinha morrido, ele ficou pensando, exumou o corpo da senhora que tinha falecido e escreveu um trabalho em 1938 comprovando que aquela senhora tinha morrido de febre amarela. Para os historiadores de medicina, você que se dedica à história de medicina, levante esse caso, está nos anais da medicina brasileira. Aconteceu aqui em Teresópolis um caso registrado de febre amarela silvestre, aqui em 1938. Aqui nessa rua era o posto de saúde. Maravilha. Meus amigos, nós vamos fazer o encerramento desse nosso encontro de hoje, desse nosso capítulo do projeto A História da Casa de Portugal. Nós vamos fazer o encerramento mais ali naquela varanda sensacional, que eu imagino que antes que houvesse toda essa profusão de prédios atuais para ficar no mínimo, né? Para não exagerar na minha revolta contra certas coisas construídas aqui na cidade, e ali vocês vão ter a oportunidade de ver não só o movimento que há aqui dentro do hotel, como também o que se via naquela época nas varandas externas do Várzea Palace Hotel. Vamos lá comigo. E aqui, meus amigos, como prometido, estamos na varanda externa da fachada, porque naturalmente eu imagino, hein, professor? Dá uma olhadinha aqui. Eu imagino que visto dali da própria Rua Sebastião Teixeira, não tinha nada, aquilo ali tudo era mato. Conhecido como Barro Branco. Por que é Barro Branco? Porque isso aqui é a área de Tabatinga. Então, os moradores daqui, eles viviam com o pé sujo do Barro Branco, que chamavam Barro. Então, todos os moradores aqui chamavam Barro Branco. Todos que moravam daqui para cima. Aqui era uma fazenda. Era uma fazenda do Bartel. Ele era o dono dessa fazenda. Tudo era uma fazenda de Tabatinga. Só tem que o solo era cheio de Tabatinga. Então imagina que era tudo isso aqui, era tudo natureza, né? Tudo natureza, mata, né? Tudo mata atlântica. Tudo mata. E esse barro Tabatinga, por acaso, é o barro que se utiliza para fazer porcelana e pode barro? Usar. Mas se você cavar aqui, ó, se você chegar ali embaixo e abrir um buraco nesse momento agora, a gente tivesse uma picareta, a gente vai encontrar barro branco. É mesmo? Essa região de Tabatinga.
era conhecido, todos os moradores aqui chamavam Barro Branco. Eu até conheci um famoso que era descendente de Tiradentes, Hamilton Barro Branco. Era o apelido dele, é o nome. É o nome. Bom, aqui nós temos uma visão fabulosa do que... Ali está a igreja. Aqui está a matriz, né? Hoje chamada Catedral, né? Quando eu vim para aqui o hotel, eu dei uma entrada ali no átrio da igreja, ali no início da igreja, e ali tem uma placa da inauguração, da restauração dela, pelo bispo que agora foi transferido para Fortaleza. E é interessante, ali você tem a sepultura também num padre, a única sepultura dentro daquela igreja. Eu acho que foi o padre que foi o cônego aí que... Não, mas ele é da década de 40, ele não é padre, ele é o único sepultado, é um padre holandês. Holandês? A gente pode depois num dia lá filmar a sepultura dele. Se Deus quiser. Bom, meus amigos, aqui está, ó. Melhor fachada que essa não podemos lhe oferecer. Várzea Palace Hotel em plena atividade, e nós sugerimos, como anteriormente eu disse, sugerimos que você, teresopolitano, não perca a oportunidade de conhecer algo que lhe pertence historicamente. 112 anos. 112 anos. Esse ano está fazendo 112 anos que ele foi fundado. Então, a inauguração e a fundação... Foi por etapas. Como bem disse o nosso mestre Ferradeira, foi um hotel que chegou ao ponto que está hoje, construído e desenvolvido por etapas, como aquela etapa lá interior dos anos 40, que foi acrescida para não só dar vazão à quantidade de pessoas que vinham a Teresópolis para estar aqui no hotel, como também para o próprio jogo. É isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trajeto de hoje, e lhe aguardamos no próximo capítulo, se Deus quiser. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez, e até a próxima episódio da história dos portugueses da Casa de Portugal aqui em Teresópolis. Roda! O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria.